Olá, eu sou Angélica, eu sou bióloga, sou pedagoga, sou especialista em neurociência aplicada à educação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que são bem interessantes. A gente vai falar sobre neurociência, vai falar sobre educação e vai falar sobre direito. Eu sou aluna do quinto ano do curso de direito e comigo tá o Hamilton. Hamilton? Eu sou Hamilton Brunetti, eu sou advogado, sou professor de matemática e física há 20 anos, né? Minha primeira formação é em física, depois passei a dar aula de matemática e física, e depois que eu migrei para a área aí do direito. E eu acho que isso é mais legal, né? A gente tentar entender para começo de conversa. O que que faz um professor resolver mudar de área? Então, por exemplo, eu que sou bióloga, estou indo para o direito, não é tão distante quanto a área de matemática e física. Por que direito? Então, na verdade, o que que aconteceu? Eu comecei a prestar concursos públicos, né? E todo concurso público, independente da área que fosse, e caía matérias de direito constitucional, direito administrativo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais essa área do direito, né? Por conta dos concursos. E aí eu vi que é uma área muito ampla, né? O direito envolve muitas coisas, você tem muitas possibilidades, até financeiramente você tem remunerações muito boas, né? Tanto na área de um escritório em si, quanto Na na carreira magistratura. pública, magistratura, promotoria, enfim. Então, assim, o direito ele abre um leque de opções muito grande. E então foi daí que eu comecei a ir para o direito. Aí passei na faculdade, comecei a fazer a faculdade, e o meu maior desafio, né, no direito, sem dúvida nenhuma, foi o famoso depende, né? Na faculdade tudo depende. Eu que tenho raciocínio lógico matemático, né, uma coisa sistemática, é, a ciência te dá previsibilidade, né? A ideia da ciência é observar um fenômeno e estabelecer padrões para prever consequências, né, de acordo com as circunstâncias daquele caso. E no direito, o que acontece é exatamente o oposto. A gente tem um monte de variáveis que a gente não controla e que não depende só da gente. Então, quando eu faço alguma coisa de exatas, depende só de mim. E aí, no direito, depende do meu trabalho, depende do trabalho do outro advogado, depende Da do juiz, interpretação do da juiz. interpretação, depende de uma infinidade de coisas. Então, o depende foi o meu maior desafio, né, na área jurídica mesmo. Eu imagino, porque para a biologia, que não é tão exato como a matemática ou como a física, a gente ainda tem interpretações, dependendo da área, já é muito difícil, eu imagino, dentro da área de exatas, né? E de alguma maneira, ser professor te ajuda ou atrapalha dentro do campo jurídico? Isso é uma coisa que a gente conversa bastante, mas eu acho legal a gente trazer essa discussão à tona. Então, isso é uma parte muito interessante, porque a princípio as pessoas podem achar que não tem nenhuma relação, mas para mim tem toda a relação, né? Eh, eu vejo a educação e o direito. Na verdade, assim, a educação, a pedagogia são ferramentas que a gente utiliza para facilitar a comunicação, consequentemente, o aprendizado. Então, para eu ensinar alguém, orientar alguém, eu preciso focar na comunicação. Se essa comunicação for falha, se essa comunicação tiver ruídos, a mensagem, a informação que eu estou passando vai chegar de uma forma diferente no meu interlocutor. Então, como professor, naturalmente a gente desenvolve ferramentas pedagógicas. E o que a gente procura fazer? Utilizar essas ferramentas pedagógicas no direito. Então, por exemplo, é, uma coisa que a gente, logo de cara, assim, numa sala de aula, o grande desafio, Atenção dos alunos, prender a atenção dos prender a alunos. atenção, principalmente trabalhando com adolescente, né? Exatamente. Então, esse é o grande desafio que a gente enfrenta inicial, né? Tá dando aula, aí tem sempre distratores, coisas que tiram a sua atenção aqui, a conversa ali, o celular, é isso, aquilo, né? Então, assim, tá, mas o que isso tem a ver com o direito? Isso tem a ver que o juiz, ele analisa ali diversos processos, vários processos ali durante o dia. E o seu processo, querendo ou não, É só mais um. é só mais um. Então, a gente pode pensar em ferramentas com que eu faça, para que eu faça que o meu processo se destaque. Ou seja, eu tenho uma atenção diferente do juiz. Então, a primeira parte é captar a atenção do juiz. Segunda coisa, quando eu vou dar uma aula,
de exatas, né, matemática e física, eu tento ser muito sistemático, porque o raciocínio lógico matemático, ele é muito organizado. E assim, as pessoas já têm dificuldade com matemática e física. Se eu não organizar essa informação, ela que já naturalmente é mais difícil, vai ficar impossível. E por isso muita gente odeia, né? A gente tem quem ama e quem odeia. Normalmente quem ama é quem entendeu bem, quem odeia é porque perdeu alguma coisa ali pelo meio do caminho. E não vê sentido muitas vezes, né? Exatamente. E assim, é exatamente o que você falou. Quando você faz sentido, eu já tive muitos alunos durante a aula lá, pô, professor, não gosto disso, não gosto daquilo. E aí você percebe que quando ele começa a entender, pô, professor, achei até legal isso daí, viu? Comecei a gostar disso. Então, na verdade, você percebe que não é um problema com a matéria. Assim, é um problema com alguma parte no caminho Sim. que ficou para trás. E aí vira aquela famosa bola de neve. Inclusive até a própria aplicabilidade, né? Porque na biologia, o que eu percebo? Muitos dos assuntos fazem parte do cotidiano. Então, se eu vou dar aula de fisiologia humana, acaba puxando para alguma doença. Se eu vou dar aula sobre os reinos, então animais, ou vírus, ou monera, que entram as bactérias, está dentro do cotidiano, da vida deles, então é muito próximo da realidade. Agora, na matemática ou na física, quando você fala de vetores, ou quando você fala de Bhaskara, ou quando você fala de semelhança de triângulos, não é algo que o aluno enxergue como sendo útil na vida dele naquele momento. E para que é útil no final das contas? Então, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Que professor de matemática ou física nunca ouviu aquela frase, mas professor, para que eu vou usar isso? Até hoje eu nunca usei. Ou então aquele meme, né? Aparece na internet, mais um ano se passou e eu não utilizei a fórmula de Bhaskara. Né? Então, realmente é isso. O que acontece? O que eu costumo dizer para os meus alunos e o que eu queria que as pessoas entendessem? Quando a gente estuda matemática no colégio, a finalidade não é aplicação imediata. Claro que tem aplicações daquelas ferramentas de forma imediata, mas não é o objetivo da educação exatamente a aplicação daquilo, mas sim o raciocínio que você desenvolve por meio daquelas ferramentas. Então, basicamente na matemática, o que a gente faz? Eu me deparo com um problema. Para resolver aquele problema, eu preciso conhecer ferramentas matemáticas. Aquelas ferramentas, elas têm regras, têm sequências que eu preciso obedecer. E com base nisso, eu tenho que desenvolver um raciocínio para chegar na solução que eu quero. E se a gente pensar, nada mais é do que o que a gente tem que fazer na nossa vida todo dia. Todo dia a gente vai se deparar com um problema diferente. Todo dia a gente vai ter coisas para resolver. E não vai ter alguém para ensinar a gente a fazer as coisas sempre. Então, a matemática, as ciências exatas, ela te dá um embasamento, uma autonomia para a resolução de problemas. Então, no escritório, principalmente no início, né, para quem começa a advogar, o início é desafiador. Porque assim, a teoria da faculdade é uma coisa, a prática é outra. Então, quem é de exatas, né, tem essa capacidade, aí, uma facilidade maior, talvez, de resolver problemas, ele tenta enxergar como que aquilo funciona, quais as ferramentas que eu tenho disponível, né, no caso, legislação, jurisprudência, né, quais são as minhas ferramentas para eu chegar naquele problema, na solução daquele problema. Né? Então, aí que se encaixa o raciocínio lógico, né, com o direito. Sim, isso é muito interessante, porque quando você desenvolve as habilidades, a gente cai dentro da área da neurociência, que é justamente isso. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de se transformar cada vez que a gente aprende. A gente chama isso de neuroplasticidade. E à medida que a gente desenvolve áreas diferentes do cérebro, a gente consegue chegar na resolução dos mais variados problemas de uma forma muito mais efetiva e muito mais fácil. Então, a neurociência ela é uma ciência que vem, basicamente, para validar todos aqueles comportamentos que a gente sempre viu ao longo da história, ao longo da vida. E realmente dizer, olha, isso funciona por conta disso, disso, disso. Então, a neurociência é uma ciência muito nova, mas que vem realmente para trazer validação para esses comportamentos que a gente já sabia que funcionava. Por exemplo, quem nunca ouviu o professor de matemática falando, olha, vocês vão aprender fração, vocês vão ter que fazer uma lista de 30 exercícios de fração ou de equação
poxa, professor, um exercício só não é o suficiente? E o professor sempre dizia, não, você precisa fazer vários para realmente aprender. E a neurociência vem para corroborar isso. A gente precisa da repetição. Por quê? Para que haja formação de memória de longo prazo. Então, se a gente entra em contato com uma informação e essa informação nunca mais vai aparecer no nosso dia a dia, na nossa cabeça, igual no desenho do Divertidamente, que a gente tem lá os bonequinhos que vão excluindo aquelas memórias que não são úteis, essa informação se perde. Então, a partir do momento que você se dedica para aprender matemática, você desenvolve áreas específicas do cérebro que realmente vão ser muito úteis em outras áreas da vida. Agora, para quem é de exatas, há uma dificuldade maior na hora de escrever as petições ou na hora de escrever os processos. Para você foi um desafio nesse sentido ou não? Foi tranquilo a parte da escrita, a parte do depende? Porque quem é matemático ou físico normalmente é muito objetivo. E lidar com esses processos tão longos, ter que escrever peças muito longas, como que você lidou com isso? Então, na verdade, eu entendo que ajudou muito. Na verdade, eu conversei com muitas pessoas, né, juízes, advogados, pessoal que trabalha nos fóruns, nos tribunais, e eles têm uma afinidade a pessoas de exatas, justamente pela objetividade. Então, o raciocínio de alguém de exatas é: eu vou sair daqui, quero chegar aqui. Qual o caminho mais curto? É esse aqui, é uma linha reta, menor distância entre dois pontos. E normalmente o pessoal de humanas, né, normalmente, você lembrar aí de professores da escola e tudo mais, professor de português, às vezes eles são muito prolixos, né? Eles dão voltas e voltas e voltas. E uma coisa que eu percebia dando aula de matemática, por incrível que pareça, é: quanto menos eu falo, maior a chance do aluno entender. Quanto menos eu falo, maior a chance do aluno entender. Por quê? Porque às vezes o aluno já entendeu aquela informação, só que você repete. Aí você conta de novo. Aí você fala, dá uma outra volta para chegar no mesmo lugar. Confundiu. Aí aquilo que ele achou que eu tinha entendido, ele fala, ih, acho que eu não entendi. Então, quanto menos eu falo, quanto mais objetivo eu sou, maior a chance da pessoa compreender a informação. Quanto mais bombardeado eu sou de palavras, de textos, aquilo vai desviando minha atenção, vai dispersando, né, a atenção. Então, quem é de exatas, eu acho que tem uma facilidade grande para a objetividade, que é o que a gente espera. Então, quando a gente está num processo lá, a gente conta um monte de coisa, mas o juiz quer saber especificamente o que aconteceu, quais são os pontos, qual o conflito, qual a controvérsia, aonde você quer, né? Aonde você quer chegar, né? Qual o seu objetivo ali. Então, quando a gente vê um processo, então, basicamente, toda a petição a gente tem, né, fato, direito, pedido. Resumindo, as petições são fato, direito, pedido. Fato é o que aconteceu. Preciso contar o que aconteceu. Direito, a fundamentação jurídica, e pedido, o que eu quero com aquilo, tá? E aí o que acontece? Se a gente for raciocinar, o direito, o juiz sabe, né? A gente precisa colocar até por uma questão legal, tem que ter fundamentação, mas o direito o juiz sabe, eu não preciso me estender e querer ensinar o juiz, né? Cito ali o artigo, a fundamentação, ok. Qual que é a parte principal da minha petição? Com certeza, a parte principal são os fatos. Os fatos é onde o advogado deve aprofundar a explicação dele. O juiz, basicamente, quando pegar uma petição, ele vai olhar os fatos e o pedido. O que aconteceu? O que eu quero, né? E o que ele quer? Basicamente é isso. Tem até um ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, uma das frases dele foi: primeiro o juiz decide, depois ele busca a fundamentação. Isso quer dizer que ele vai ver os seus fatos, entender sua história, e a partir dali já vai formar o conhecimento dele com as provas que você tem. Depois disso, ele busca a fundamentação. Como que juridicamente eu vou fundamentar isso que eu decidi? Aquilo, né? que eu penso. Isso tem a ver até com a neurociência, né? Aquela questão de sistema 1, sistema 2, né? Que você pode até falar melhor sobre isso. Na verdade, essa coisa de sistema 1, sistema 2 foi desenvolvida por um psicólogo, Daniel Kahneman, que ele simplificou o entendimento de:
alguns mecanismos que acontecem no cérebro que ele nomeou de sistema 1 e sistema 2. Então, o sistema 1 seriam áreas do cérebro envolvendo o sistema límbico que estão relacionadas à emoção, então que fazem você tomar decisões rápidas, imediatas. Não necessariamente sempre as decisões mais acertadas, mas a decisão imediata. E o sistema 2, envolvendo o córtex pré-frontal, áreas que demandam mais raciocínio, um pouco mais de tempo. Então, são áreas diferentes do cérebro em que você vai tomar determinadas decisões usando essas áreas, né? Então, quando você é colocado numa situação e você precisa de uma decisão rápida, você usa o sistema 2. Quando você tem um tempo maior para pensar, você vai solidificar realmente essa informação e você vai se basear nas suas experiências, nas suas leituras, enfim, vai tomar uma decisão um pouco mais acertada, talvez, ou fundamentada. Tanto é que ele traz vários exemplos no livro dele, né? A tradução para o Brasil é Rápido e Devagar. Ele tem vários outros livros também que são muito bons, mas que vão abordar essa questão do sistema 1 e sistema 2. Mas eu acho que é interessante a gente começar falando da parte de atenção que você pontuou tantas vezes. Porque trazendo para a sala de aula, para que haja aprendizagem, o primeiro passo é que o aluno tenha atenção. Não acontece aprendizagem se não houver atenção. E hoje em dia o grande desafio de todos os professores, creio eu, como conseguir a atenção dos alunos brigando com as telas? Porque a tela ela pode ser muito útil dentro do processo educativo, como ela pode ser um problema. Se tiver todo mundo usando para a finalidade que o professor quer, ótimo, ela vai trazer muitos ganhos. Mas você também pode ter grandes problemas. Por exemplo, eu estou usando o celular, eu não proíbo na sala de aula nem nada, mas meu aluno está usando para fazer uma pesquisa. E, de repente, aparece lá a notificação. Fulano te marcou numa foto. Alguém comentou numa postagem que você fez. Imediatamente, o aluno ele vai querer ver o que está acontecendo. Ele não vai conseguir se controlar. E por mais que ele se controle, a atenção dele naquela atividade já foi desviada. Ele vai estar pensando em outra coisa. E essa atenção fragmentada que a gente acha que dá conta ao longo da nossa vida, na verdade, existem várias pesquisas que mostram que não. A gente não consegue fragmentar essa atenção e ter um bom desempenho ou um desempenho excelente como a gente imaginava. Então, existem vários testes de atenção que você pode encontrar na internet, por exemplo, de passagem de bola de um time para o outro. E durante esse experimento passam personagens no meio dessa quadra e você não percebe que o personagem passou, porque a atenção foi dividida. E quando a atenção é dividida, você perde alguma informação que seja muito relevante. Então, para que a aprendizagem aconteça, o primeiro passo é ter atenção. Depois que você já entrou em contato com aquela afirmação, com aquela informação, você precisa solidificar esse conhecimento. Como que você vai fazer isso? Existem algumas maneiras. A mais comum dentro da sala de aula é por meio da repetição. Você repete, até que você automatize esse processo. Para que, quando seja necessária, você consiga fazer a evocação dessa informação. Eu consigo buscar essa informação, esse conhecimento para aplicar quando for necessário para mim. Então, eu aprendi a realizar a fórmula de Bhaskara, aprendi as ferramentas matemáticas, aprendi a ter o raciocínio lógico, aprendi a pensar de forma linear. Tá bom, agora eu estou diante de um problema. O que eu faço? Eu vou escolher qual é o caminho mais viável para que eu consiga resolver esse problema. E a neurociência ela vem para tentar explicar isso. Agora, para que a gente consiga essa aprendizagem, que na verdade a gente, quando fala de aprendizagem, a gente pegou essa informação e transformou em memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo, ela vai ter alguns processos metabólicos, mas ela vai se alocar ali na região do hipocampo. A gente sabe que essa região do hipocampo está muito próxima de regiões relacionadas à emoção. E aí, quando a gente tem uma emoção envolvida, a memória de longo prazo, ela acontece de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, pensa no momento mais feliz da sua vida. Por mais que ele tenha acontecido quando você era criança, você consegue acessar essa informação e sentir como se fosse hoje, porque está envolvendo a emoção. Então, quando a gente traz isso para a sala de aula, se a gente tenta usar emoções positivas, a gente vai garantir que essa aprendizagem aconteça de uma forma muito mais tranquila. E a emoção negativa? Ela gera memória de longo prazo? Pode gerar memória de longo prazo, como ela pode bloquear o acesso à memória. Então, por exemplo, antigamente, né? Eu posso dizer que o meu ensino de matemática não foi tão tranquilo. Tive muita dificuldade de matemática. Então, algumas vezes, eu ouvia da minha mãe, você não vai estudar matemática? Peraí que eu vou pegar o chinelo. Isso é muito traumático. É uma emoção que não é uma emoção que chancelou uma aprendizagem significativa e que eu tenha resolvido optar e seguir por essa área.
porque foi uma emoção ruim. Sei tabuada? Sei tabuada. Existem outras maneiras de aprender muito melhores e muito mais fáceis, sem dúvida nenhuma. Essa que a gente realmente leva em consideração, hoje em dia a gente usa outras pedagogias. Mas também você consegue ver momentos em que a memória ou a emoção ruim, ela é bloqueada. Então, quando você perde uma pessoa muito próxima, acontece de você não lembrar coisas que aconteceram naquele dia ou naquela situação. É como se o seu corpo bloqueasse essa informação como forma de preservação. Então, o nosso cérebro ele é uma caixinha de surpresa. A mesma área cerebral, ela pode realmente te conferir uma memória de longo prazo ou ela pode bloquear uma memória, uma informação. E a neurociência ela vai tentar explicar e descobrir quais são os melhores gatilhos para que você atinja o seu objetivo, para que você realmente consiga acessar a memória ou ter essa memória transformada em longo prazo sempre que você quiser. E quando a gente traz isso para o direito, eu acho que o mais importante é lembrar, o juiz não vai ter só o meu processo, o juiz vai ter um monte de processo. Como eu faço para que esse juiz, ele lembre que o meu processo é diferente dos outros? Como que você pode usar a sua experiência dentro da sala de aula, ensinando uma matéria que é tão difícil, que é tão abstrata, que você precisa fazer? Primeiro, a gente tem que vender uma coisa que o nosso cliente não quer, que é a educação. Você tem que vender a matemática. O nosso aluno não quer a matemática. A grande maioria deles não querem a matemática ou a física. Como que você vai fazer para que o juiz ele consiga lembrar dos pontos importantes do seu caso, que seu caso se diferencie dos outros, exatamente como você faz na sala de aula? Agora, quando você está falando, eu estou pensando aqui. O que você está descrevendo é como o nosso cérebro funciona, né? E isso me faz remeter à teoria dos jogos, que é muito falada aí na matemática. Então, para quem não conhece a teoria dos jogos, ela foi desenvolvida e aperfeiçoada por um matemático chamado John Nash, estudava em Princeton, e foi até ilustrada no filme Uma Mente Brilhante, né? Muitos devem ter assistido. E o que ele diz basicamente nessa teoria dos jogos? Um jogo, para essa teoria, não é necessariamente um jogo ali, uma brincadeira e tal, um jogo de xadrez, de tabuleiro, não é exatamente isso. É qualquer interação que envolvam diversos agentes. E esses agentes podem ser pessoas, empresas, países, qualquer coisa. E o que se pensava nessa teoria dos jogos é como entender a relação entre esses agentes, sendo que a decisão de cada um deles interfere no resultado do outro. Então, o equilíbrio de Nash é justamente eu tentar buscar um ponto que satisfaça melhor as minhas situações naquela condição. Ou seja, a condição quer dizer, dependendo do que o outro vai decidir. E para exemplificar isso, tem um exemplo clássico, né, que é o dilema dos prisioneiros. Então ele funciona assim: a polícia estava investigando, né, 2 criminosos lá numa cidade e prendeu 2 suspeitos. Tá? Leva para a delegacia, separa os 2 e vai investigar ali, fazer perguntas para eles, separadamente. E eles têm 2 opções: ou eles se calam, ou eles fazem uma delação premiada. E aí o que acontece? Se ele fizer a delação premiada e o companheiro dele, a outra pessoa, não falar nada, ele fica livre e a outra pessoa pega 20 anos de prisão. Se ele não falar e a outra pessoa falar, ele pega 20 anos de prisão, a outra pessoa fica livre. Se os 2 falarem, eles pegam 5 anos de prisão cada. E se nenhum dos 2 falarem, eles pegam 1 ano de prisão. Então, se a gente analisar, o prisioneiro pensando que o resultado dele vai depender da decisão do outro, né? Então, ele pensa o seguinte: bom, se o outro falar e eu ficar quieto, eu me calar, eu pego 20 anos. Se o outro falar e eu também falar, eu pego 5. O que é melhor? É melhor eu falar. Então, nesse cenário, como eu não controlo a decisão do outro, é melhor eu falar do que eu me calar. Ah, mas espera aí, eu teria uma situação melhor, que seria eu me calar, ele se calar também, cada um pegar 1 ano. Sim. Ou então, eu falo e ele se cala e eu fico livre. Então, o equilíbrio de Nash é exatamente essa situação
que qualquer decisão que eu tomar ali pode me colocar numa situação pior. Uhum. Então, nesse caso, a melhor opção seria falar. Sim, porque eu não controlo a outra Não variável. controla a outra variável. Então, assim, quando a gente fala na teoria dos jogos, é entender as regras de um jogo, né? Entender as peculiaridades de cada um dos agentes e tentar desenvolver uma estratégia para atingir o meu objetivo, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. E a gente pode trazer isso para o direito. E quando a gente fala na teoria dos jogos, só para ficar claro, a gente está trabalhando num sistema não colaborativo. Então, um não sabe o que o outro vai fazer. Tá? Essa situação ela muda quando a gente passa a ter um sistema colaborativo. Porque se os dois colaborarem, a melhor situação era os dois Ninguém ficarem fala quietos. nada. Fica um ano. Isso seria um sistema colaborativo. Né? Na prática, não é muito isso que acontece. Né? Então, assim, quando a gente tenta adaptar essa teoria dos jogos ao direito, a gente pensa o seguinte: primeiro, eu preciso conhecer os agentes que estão envolvidos ali. Então, eu tenho o advogado da parte contrária, eu tenho o juiz, eu tenho, eventualmente, o Ministério Público, testemunhas. Eu preciso entender como cada um deles funciona para eu tentar desenvolver uma estratégia e atingir o objetivo ali que eu espero ali naquele cenário, né? Então, o que eu foco mais hoje? Entender como funciona o agente, né? Personagem ali, o juiz. Como que funciona o poder decisório do juiz? Então, a neurociência, eu entendo que ela pode ajudar a entender isso. Quais ferramentas influenciam no poder decisório? Se eu souber utilizar essas ferramentas, eu posso aumentar a minha chance de sucesso num processo. Sim. Né? E quando você falou aí das ferramentas, né, da atenção, é a primeira coisa. Então, se eu não tiver atenção, Eu não vou lembrar. não tem comunicação. Comunicação tem que ter atenção. Então, primeira coisa, se eu conseguir chamar a atenção do juiz em alguma coisa, fazer ele ver o meu processo de uma forma diferente, minha chance já vai aumentar. Então, para isso, eu preciso fazer uma petição toda colorida, com uma marca d'água no fundo brilhante, usando aquelas letras estranhas ou diferentes que eu quiser. Esse é o objetivo. Eu chamo a atenção com uma folha rosa, ou não é bem por aí? Não, na verdade, o que acontece? O direito, tradicionalmente, né, ele é uma das áreas que é resistente a mudanças. Ele é resistente, né, à atualização, à adaptação da modernidade. Então, é aquela coisa, né, do linguajar, é uma linguagem, né, toda rebuscada e tal, toda aquela formalidade de vestimentas, enfim, ele tem aquele padrão ainda. Então, assim, a sociedade ela está se desenvolvendo e o direito ele vem de uma forma, né, mais tradicional, mais resistente a essas mudanças. O que a gente vê acontecendo hoje é o desenvolvimento de uma área que chama Visual Law, que é uma parte dentro do Legal Design. O que é isso? Nada mais é do que a gente utilizar ferramentas de design para melhorar a comunicação de uma peça jurídica. E essa peça jurídica pode ser uma petição inicial, uma defesa, uma apelação, ou pode ser documentos jurídicos como um contrato de locação, um contrato de honorários, né? E qual que é a finalidade do legal design ou do visual law? É eu utilizar ferramentas que facilite a comunicação. No caso ali, a comunicação escrita. Né? E como que isso funciona? Eu tenho que pensar, a gente tem que parar de ser um pouco egoísta e pensar em quem está lendo o meu processo. A gente sabe, se a gente mesmo pega um livro, e aquele livro, textos e textos e textos, não tem espaçamento. A letra muito pequena. Letra muito pequena, ou letras muito coladas, parágrafos muito longos. Aquilo naturalmente gera uma dispersão de atenção nossa. Então, se a gente quer que o nosso texto tenha mais atenção, por que não ter um cuidado maior com ele, no sentido de deixar uma leitura mais agradável, uma formatação que facilite, né, para o leitor. Então, o Visual Law é um conjunto de ferramentas que a gente vai utilizar para facilitar essa informação. E linkando com a área da educação.
Exatamente. Linkando com a área da educação, é o que a gente sempre fez, né? No meu caso aqui, no seu caso, como professora, é o que a gente faz. O objetivo, né, na sala de aula é facilitar O entendimento. o entendimento. Então, a gente usa ferramentas da sala de aula para facilitar a transmissão daquele conteúdo para o aluno. Então, o Visual Law ele vem para isso. Então, basicamente, principais ferramentas que a gente tem no Visual Law, utilização de gráficos, tabelas, fluxogramas, infográficos. Tenta imaginar você, eu descrevo, vou fazer uma ação lá Partilha. de partilha ou de pensão alimentícia, vou descrever lá as despesas lá que uma pessoa tem. Tá bom, imagina que eu descrevo essas despesas num texto corrido. Olha, ela gasta tanto de mercado, de aluguel, e num texto corrido. Você bate o olho, é um texto. Aquela informação não está separada. Se eu pegar aquela informação e colocar numa tabela, É muito mais visível. é muito mais visível. A A finalidade compreensão é da melhor. tabela é organizar e facilitar o acesso de informação. Essa é a finalidade de uma tabela. Então, quando eu pego aquelas informações do texto, transformo em uma tabela, eu já facilitei. Com certeza, quando o juiz, né, ou o assistente do juiz, o serventuário estiver lendo ali, quando ele vê uma tabela, vai chamar a atenção dele a tabela. Ele vai bater o olho na tabela com certeza. Agora, a tabela ela organiza ali a informação, né, de uma forma linear, ali em colunas e linhas. Agora, se eu quero melhorar ainda mais isso, eu quero demonstrar a capacidade do meu cliente ou como aquelas despesas comprometem a renda do meu cliente. O que eu vou fazer? Só a tabela, ela só me dá uma noção de número. Agora, se eu usar um infográfico, eu posso mostrar um gráfico de pizza, por exemplo, Quanto ele mostrando ganha, quanto a é renda comprometido. e quanto está comprometido com cada coisa. Porque quando você bate o olho naquele gráfico, você tem noção de quanto é comprometido com cada coisa. Então é uma coisa visual, é rápida, é para isso que serve gráficos, tabelas, infográficos. Então imagina que eu tenho que descrever a tributação de uma empresa e eu tenho que descrever uma situação, quem compra de quem, vai para quem e toda uma transferência e tal. Se eu vou descrever isso num texto, obviamente vai ficar complicado. Agora, se eu coloco num fluxograma, ó, esse vende para esse que faz isso, a tributação daqui para cá, para lá, é muito mais fácil. Então, quando o juiz olha aquilo, facilita. É uma questão de respeito até com o próprio trabalho dele, que já não tem muito tempo, né? Exatamente. Se a gente for parar para pensar, o juiz tem o salário dele. O seu processo ali não muda nada. Se ele julgar mais ou menos, o salário dele é o mesmo. Uhum. Então, a moeda de troca que o juiz tem, o bem mais valioso que ele tem é o tempo. Uhum. Então, quando a gente usa essas ferramentas, a gente vai diminuir o tempo do juiz, porque vai facilitar. Então, colocar a linha do tempo. Olha que simples. Se eu pegar uma linha do tempo, você pega uma aula de história, o professor faz uma linha do tempo. Sim. Por quê? É para organizar a informação. Fica Sim. mais fácil eu ver os pontos principais com a data. Por que não fazer um processo? O Sim. juiz olha ali, ele já identifica. Sim. Né? Quando aconteceu, né? Tá tudo ali bonitinho. Né? Então, pensar no Visual Law é pensar em como facilitar o acesso dessa informação, como facilitar a interpretação daquela situação. E com certeza isso vai gerar empatia de quem está lendo, e gerando essa empatia, a chance de você ter um resultado favorável pode ser muito maior. E se a gente for parar para pensar realmente em toda a nossa carreira da licenciatura, indo agora para os escritórios e para as petições, eu vejo isso até na biologia. Quando a gente teve um caso no escritório que você pegou para fazer a questão de partilha e precisava montar uma árvore genealógica porque eram muitos herdeiros e muitos bens, só o texto corrido era uma bagunça. Então, a partir do momento que você monta como se fosse um heredograma, que a gente usa tanto na genética, fica muito mais fácil, muito mais visível. Então, eu posso dizer que a gente pode usar as ferramentas didáticas da licenciatura aplicadas ao direito para facilitar o entendimento dos magistrados. Com certeza. Essa é a visão de quem pensa fora da caixa. É sair do tradicional. Mas não é sair do tradicional por ser rebelde. Não. É por entender qual a finalidade do que eu estou fazendo. A finalidade do que eu estou fazendo é transmitir uma informação de forma
mais direta, objetiva possível. Então, eu posso utilizar as ferramentas. Esse caso que você falou era um caso realmente de partilha, que era assim, eram muitos herdeiros falecidos no meio, então já tinha falecido, passado para os filhos, mas quem foi antes, morreu antes, Tem direito, morreu depois, não tem direito, não tem. Então, Quantos por cento de cada? era um caso extremamente complexo, né? Se você fosse pensar. E o juiz mesmo pediu, tá muito confuso isso, né? E aí, quando você faz essa árvore genealógica como um heredograma que a gente tem numa aula de biologia, né? Você facilita. Então, se você pensar só no que a gente falou aqui, a gente falou de gráficos, tabelas, que a gente usa muito em matemática. A gente falou de linha do tempo, que a gente utiliza em humanas, principalmente em história. A gente falou de heredograma ou árvore genealógica, que a gente usa na biologia. Então, a gente tem que tentar pensar em utilizar ferramentas que a gente já conhece, a gente já aprendeu, e usar isso no nosso dia a dia. E aí, pensando nesse quesito que você falou, né, de eu tenho que pensar fora da caixa, a gente volta para a neurociência. Por quê? Porque você está falando de um conceito muito conhecido já, que é a flexibilidade cognitiva. Então, dentro da região do córtex pré-frontal, a gente vai ter alocada uma série de comportamentos que a gente vai chamar de funções executivas. Essas funções executivas a gente pode agrupar em 3 principais, que a gente vai ter a memória de trabalho, a gente vai ter o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Quando a gente desenvolve essas 3 habilidades, a gente vai ter realmente um desempenho muito melhor em várias áreas da nossa vida. Então, quando a gente fala de memória de trabalho, é manter aquela atenção para realizar as atividades básicas do cotidiano. Então, é conseguir focar em alguma coisa que é importante naquele momento. Então, por exemplo, eu estou tendo um treinamento no meu trabalho, e por mais que eu queira ficar pensando em coisas que são relevantes para o meu final de semana, isso e aquilo, eu preciso focar naquela informação. Então, nesse momento, eu vou usar 2 coisas. A memória de trabalho, uma memória rápida, que eu preciso prestar atenção, porque eu estou anotando, porque eu preciso lembrar. E o meu controle inibitório. Eu preciso focar. Por mais que eu queira que a minha atenção vá para outro lugar, eu preciso ter essa atenção focada ali. E a flexibilidade cognitiva é quando a gente desenvolve esse córtex pré-frontal de forma que eu consigo encontrar outros caminhos que não os convencionais para resolver os problemas. E aí tudo aquilo que a gente aprende na escola, que a gente acha que realmente não vai ser útil para a nossa vida nunca, serve como treinamento dessa flexibilidade cognitiva, de você encontrar novas soluções, de você pensar de uma forma diferente. E isso pode ser feito desde bebês. Então, existem experimentos que mostram que bebês de 6 meses, se você colocar, acho que 7 meses esse experimento, se não me falha a memória. Se você colocar um brinquedinho dele dentro de uma caixa de acrílico e ele quer aquele brinquedo, ele vai encontrar uma forma de tirar ou de remover, ou ver se tem uma passagem nessa caixa de acrílico para poder pegar o brinquedo que ele quer. Por outro lado, quando a gente fala de controle inibitório, nem todo mundo tem esse controle inibitório desenvolvido ao longo da vida, né? Então, a gente vê muitas vezes pessoas que no trânsito não conseguem controlar o impulso e brigam. Ou, às vezes, numa própria audiência, alguém que perde as estribeiras e deixa aquela emoção aflorar e acaba perdendo totalmente a razão. Quando você desenvolve o controle inibitório, você consegue parar, pensar, respirar antes de tomar uma decisão. O controle inibitório é fazer você sair do sistema 1 e entrar no sistema 2. Então, parar, pensar, respirar. Eu tô brava com você. Antes de eu sair falando um monte de coisa, eu vou beber uma coquinha, eu vou respirar um pouquinho, depois a gente conversa. Essa é uma das melhores opções. E isso pode ser usado até, esse entendimento, quando a gente fala, por exemplo, de contrato. Qual é a melhor estratégia, a melhor ferramenta para eu fazer com que os meus termos sejam aceitos numa negociação difícil? Eu preciso usar, eu posso me valer desses mecanismos da neurociência para poder atingir aquele objetivo que eu quero de uma forma mais satisfatória para o meu cliente. Então, por exemplo, existe um teste que é muito clássico na neurociência, ele é um teste bem antigo e existem vários vídeos dele na internet, que é chamado de teste do marshmallow. Então, como que é feito esse teste? O pesquisador, ele pega algumas crianças sozinhas que estão lá na sala, uma criança pequena, de 2, 3, 4 anos, e ele oferece para a criança, fala, olha, eu vou te dar um marshmallow, mas você não pode comer agora. Se você quiser, você pode comer, não tem problema. Mas se você não comer, eu vou sair lá fora um pouquinho. Quando eu voltar, se você não tiver comido marshmallow, eu te dou 2.
A criança entende, com seus 3, 4 anos, ela já é capaz de entender. Então, tá bom, eu tenho marshmallow agora. Se eu conseguir controlar o meu impulso de comer esse doce agora, quando ele voltar, eu ganho outro. Qual é a vantagem para a criança que gosta de doce? 2 é muito melhor do que 1. Então, tá bom, o que ela precisa fazer? Controlar esse impulso e esperar alguns minutos o pesquisador voltar. Por esse teste, o que a gente percebe? A maioria das crianças não consegue controlar esse impulso. É muito bonitinho. Esse experimento foi feito no Brasil com brigadeiro. Existem várias versões desse experimento. Mas em alguns casos, o pesquisador nem saiu, a criança já está comendo brigadeiro. Não conseguiu controlar o impulso imediato. Porque isso a gente pode até relacionar com o desenvolvimento do nosso cérebro, voltando lá para a época do Homem das Cavernas. A gente não sabia se estaria vivo no dia seguinte, se teria comida no dia seguinte. Então, esse imediatismo, ele é inerente ao ser humano. Então, dentro de uma negociação, se fazer valer desse comportamento da outra parte, muitas vezes pode ser mais viável. Você consegue enxergar alguma aplicabilidade para isso numa negociação? Uma negociação, grandes negociadores, na verdade, estudam muito psicologia, né? Porque eu preciso entender o que o outro pensa, como o cérebro funciona, para a gente poder articular ali, né, a negociação em si. Então, existem métodos de negociação muito eficientes, que a gente pode, de repente, até fundamentar eles em questões aí da neurociência, né? Então, quando a gente está numa negociação, utilizar a ferramenta da ancoragem, por exemplo, né? Então, é super comum. Vou começar uma audiência trabalhista. Vai ter aquela tentativa de acordo inicial. O primeiro que você jogar ali de valor, aquilo é uma ancoragem, com base naquilo que vai começar a negociação, né? Então, assim, respeitar a outra parte, né? A gente tenta fazer negociação hoje, culturalmente, de uma forma muito... É como se fosse uma briga, né? Sendo que se a gente tentar enxergar a negociação de uma forma colaborativa, respeitando o outro, tentando construir uma solução junto, a gente pode perceber que, às vezes, o que parece que é o que a pessoa quer, aquele problema, na verdade, o que ela quer pode ser uma outra coisa que está por trás. E eles estão brigando por uma coisa que não é exatamente o fundamento daquilo que eles querem, né? Um quer a casquinha do pão, o outro quer o miolo do pão. Exato, então os dois brigando pelo pão. Sim. Né? Então, de repente, daria para dividir, você fica com a casca, você fica com o miolo, né? Um gosta, outro não. Então, assim, isso a gente vê muito em direito de família, né? As tentativas de negociação, às vezes é mais um lavar roupa suja ali, que não ajuda em nada, e em uma troca de ofensa, um quer cutucar o outro, isso não ajuda em nada a negociação. Sim. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, os advogados, né, uma das funções, as finalidades do advogado em uma negociação é tirar a emoção. Tentar enxergar o problema e as possibilidades de solução. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer quando a gente está negociando. Então, é muito mais fácil a gente chegar num acordo entre os advogados, conversando, do que entre as partes. Porque sempre um vai falar uma coisa que o outro não gosta e cutuca, e aí perdeu tudo, né? Então, estudar o comportamento humano, com certeza, facilita muito em questões até mesmo como a negociação. E a gente pode até utilizar esse próprio gatilho da urgência para, de repente, conseguir baixar o valor necessário para pagamento. Eu perdi um processo, eu vou ter que pagar, sei lá, um valor X, mas a outra parte vai demorar anos para receber. Eu posso oferecer um valor menor, acreditando que a outra parte, pensando nesse gatilho da urgência, vai optar por receber um pouco menos, mais rápido do que receber tudo a longo prazo. Isso também pode ser levado em consideração. Não, né? Com certeza. Então, numa negociação, as pessoas podem estar almejando, né, alguma coisa por motivos diferentes. Uma pode estar precisando, né, daquele dinheiro ali imediatamente, outra não. E aí, dependendo do que a pessoa quer, aumenta o seu poder de barganha. Então, se a pessoa precisa do dinheiro rápido, aí é o gatilho da urgência. Ó, eu tenho que te pagar 100, mas você quer rápido, eu te pago 50. Sim. Você prefere esperar 2, 3, 4, 5 anos para receber 100? Ou você quer receber agora 50? O marshmallow. Gatilho da urgência. Exatamente. É o exemplo que você deu do marshmallow, né? Então, isso é muito comum da gente ver nas audiências trabalhistas. Então, muitas vezes o
o empregado ali, ele até sabe, ó, no processo você tem chance de ganhar, por exemplo, 100 mil. Só que isso pode demorar anos, né? Depende se o juiz, né, vai ter o entendimento favorável a você ou não. Então, assim, você tem a chance de ganhar 100 futuramente, a possibilidade. Não é uma certeza, não porque é uma nunca é. certeza, até porque, mesmo você ganhando o processo, tem toda a questão, né, da parte de execução depois, se vai ter patrimônio para pagar ou não, né? A gente sabe que no direito muitas vezes você ganha, mas não leva, né? Então tem isso também. E aí a gente tem, vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Melhor eu pegar 50 agora ou Nada esperar depois, por futuramente anos. ganhar 100 ou nada? Então, Sim. assim, esses gatilhos mentais funcionam, né, numa negociação, com certeza. E as técnicas de persuasão também se fazem presentes e são muito importantes, né? Numa negociação como um todo. Com certeza. E pensando até no próprio juiz, né? Eu acredito que quando você vai mostrar respeito pelo tempo do juiz, seja com uma petição bem escrita, seja pela utilização de recursos visuais, seja quando você vai despachar com ele e você sabe que ele está atolado de trabalho. Excelência, olha, antes da gente começar, gostaria de dizer que eu só preciso de 2 minutos do seu tempo, é muito rápido. Ou resolver o problema por e-mail mesmo, não precisa nem ir até lá. Eu acho que isso também facilita a chance de você atingir realmente o seu objetivo, né? Usar os gatilhos da neurociência aumentam as chances de você conseguir realmente atingir aquilo que você quer, aquilo que você espera, que sempre é o melhor para o seu cliente. Eu acho que no outro momento a gente pode falar, inclusive, sobre as novas tecnologias, de que forma elas vão contribuir para que essa advocacia, essa nova advocacia, ela seja exercida, né? Você falou aí da questão de despachar com o juiz e tudo, né? Recentemente teve um episódio, né, de uma sustentação oral de um advogado que foi elogiado no STJ, né, pela ministra Nancy Andrighi, que justamente ela elogiou o poder de síntese do advogado. Então, um advogado que vai fazer uma sustentação oral, ele não está lá para ensinar, né, os ministros o direito. Ele está lá para sintetizar o caso, levantar quais são os pontos controversos, o que o juiz, o desembargador, o ministro tem que analisar naquela situação, qual o ponto-chave. Não é ensinar o direito. Então, quando você sintetiza isso e tem esse poder de mostrar o que é importante, com certeza você ganha a empatia de quem está ali sendo seu interlocutor. E fazendo isso, a sua chance de sucesso aumenta muito, né? Então, quando a gente falou aí até das ferramentas aí do Visual Law, teve uma pesquisa entre juízes que 77% dos juízes aprovam a utilização do Visual Law. Com um detalhe, com moderação. Então, assim, a transição ela tem que ser feita de uma maneira cuidadosa, não pode ser uma transição, né, tão abrupta. Então eu não posso pegar a minha petição e transformar ela Uma folha de revista. Uma folha de revista, numa história em quadril. Não é essa a finalidade. Sim. Então o Visual Law, se usado em excesso, ele pode trazer o resultado oposto do que você queria. Né? Então, basicamente, quando a gente olha aí nas redes sociais, a gente tem 2 tipos, basicamente, de Visual Law, né? Em modelos de petições e tal. Um extremamente, né, mais exagerado em cores, formas, figuras, que chegam até ficar Poluído, né? E tem um sistema, uma forma mais clean. minimalista, né? Mais clean, são 2 abordagens diferentes, né? Eu particularmente prefiro essa abordagem que é mais simples, né? Ela tira distrações, né? Às vezes tem muitas imagens, muitos ícones que não são necessários. Então, quando eu vou fazer uma petição utilizando Visual Law, não é para deixar ela bonitinha. Eu tenho que pensar na funcionalidade. Eu vou colocar um ícone aqui, tá? Esse ícone serve para quê? Sim. Para nada. Se serve para nada, não põe. E exatamente como faz a lousa, né? Então, quando a gente dá aula em cursinho, como que a gente aprendeu a preparar a lousa?
Primeira parte da lousa, um resumo da aula. Olha, nessa aula o objetivo da aula é a gente falar isso, isso, isso. Aí você transcreve a aula de uma forma que seja grifando os aspectos que são mais importantes, se for uma aula de lousa, destacando os termos principais. No final, fechamento. E no final você faz uma revisão daquilo tudo que foi falado durante a aula. Então a petição vai ser basicamente isso, né? Vai ser a lousa da sala de aula transformada em papel, para que o juiz entenda, para que a pessoa que for analisar consiga Exatamente. compreender. Então, quando a gente faz uma petição, para mim a petição é a minha lousa. Então, quando eu organizo uma petição, é como se eu estivesse organizando uma lousa. Então, na minha aula, primeiro, o que eu costumo fazer quando eu vou iniciar a aula? Descrever já para os alunos, para que eles limitem ali a expectativa dele do que vai ser trabalhado naquela aula. Então, naquela aula, a gente vai trabalhar o assunto A, B, C. Então, o aluno já sabe que é aquilo que ele vai ver. Ele não fica naquela expectativa assim, acabou, tem mais Vai coisa. dar intervalo? Não tem, Será vai que dar vai dar intervalo? tempo? Não vai. Ele já sabe, ó, são essas 3 coisas que o professor vai ver hoje. Isso a gente traz para a petição. Então, na folha de rosto da petição, a gente coloca uma ementa ou um resumo, né, num ponto focal ali que chama atenção. Pode ser no canto superior direito ou então abaixo ali da qualificação, e a gente coloca os pontos principais. O juiz, né, o assistente, o auxiliar que estiver lendo ali, só na petição inicial, só naquela primeira folha de rosto, ele já sabe do que se trata. Depois, quando ele estiver lendo os fatos, tudo, ele vai só comprovando aquilo que ele já sabe, trata disso, disso. Né? Então, assim, colocar, quando está lá nos fatos, colocar imagens de documentos importantes, né, que comprovem coisas úteis. Por mais que esteja na parte de documento Exatamente, anexado no porque processo. uma né? coisa é o documento estar lá no processo, outra coisa é eu mostrar ele naquela sequência lógica. Então, eu estou criando um raciocínio e aí dentro daquele raciocínio eu já mostro, ó, conforme documento tal, já tem a imagem ali, ó, assinou o documento no dia tal, tem a imagem ali da assinatura com a data, né? Sim. Então, a gente vai colocando os documentos ali, prints dos documentos, para solidificar aquela nossa argumentação, por mais que eles estejam lá. Agora, eu não vou colocar documento que não tem importância naquele momento. Então, o grande segredo, na verdade, é o equilíbrio. Se você pecar pelo excesso ou pela falta, o resultado é o mesmo. Então, assim, a efetividade está sempre no equilíbrio, né? Então é isso, nos fatos ali a gente faz isso, depois fundamentação jurídica e no pedido a gente vai remeter, né, O que já foi falado. que já foi falado e só deixar mais claro, porque a gente sabe que muita gente, juiz, pega processo, fato, pedido, o que aconteceu, o que quer, basicamente é por aí que o juiz se norteia. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Para o nosso primeiro bate-papo, acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos interessantes. Eu agradeço a atenção de todo mundo que esteve com a gente, acompanhou esse nosso bate-papo. É o primeiro de vários que vão acontecer ainda. A gente tem muitos outros assuntos para falar. E o nosso próximo bate-papo a gente continua falando sobre neurociência, direito e educação, é claro, né? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.